Seja muito bem-vindo, eu sou Paulo Ferreira, o seu professor de Excel, e nós vamos estar iniciando, a partir de hoje, uma série de vídeos sobre testes de emprego. A ideia desses vídeos é que eu traga para vocês algumas atividades, alguns testes que são aplicados em entrevistas de emprego. Esses testes são aplicados de duas formas. Primeiro, quando você vai fazer a entrevista, alguém pode botar você na frente do computador e dizer, resolve esse problema aqui no Excel. Ou, em alguns casos, eles te mandam por e-mail e você resolve os testes e retorna para eles por e-mail novamente os testes resolvidos. Em ambos os casos, você precisa dominar o Excel para você conseguir responder. Para saber se realmente você sabe Excel ou se você tem apenas um certificado dizendo que você sabe, mas você não domina a ferramenta. Então, eu vou estar trazendo uma série de testes para vocês e eu vou estar resolvendo e explicando para vocês como que se resolve cada um desses testes. E agora que eu já expliquei para vocês como vai funcionar essa série de vídeos, vamos para o teste. Aqui nessa imagem você percebe que nós temos um problema que está diretamente relacionado a gráfico. Então o recrutador que enviou essa questão para o entrevistado está querendo saber se ele realmente sabe utilizar gráficos, sabe criar gráficos no Excel. E ele nos diz o seguinte, faça um gráfico exatamente igual ao mostrado abaixo e envie o Excel pela questão. Então, o que é que ele pede? Você tem que criar um gráfico igual ao da imagem e você tem que enviar para ele, não um print. Aqui, quando ele fala envie o Excel, ele está falando a respeito da parte de trabalho. Isso é, você tem que enviar o seu arquivo do Excel. Você salva o arquivo e envia ele para o recrutador. Então, aqui nós temos um gráfico de pizza, temos 5 partes, e temos aqui as legendas do nosso gráfico. Então, nós temos que, primeiramente, quando recebemos essa imagem, imagine-se no lugar do entrevistado. Você recebe essa imagem, você tem que fazer um gráfico igual. Qual o primeiro passo? Para se construir um gráfico, você precisa ter uma base de dados. Então, você precisa construir a base para fazer o gráfico. Então, vamos construir a base. Nós temos 5 nomes, nós temos Duda, Mona Lisa, Lux, Victory e Sul. Então, vamos construir a nossa base. Lá nós temos nome. Quais são os nomes? Duda. Vou dividir a tela para ficar mais fácil a gente fazer a leitura dos dados. Nós temos Duda, Mona Lisa. Eu vou acelerar o vídeo na construção da nossa base de dados para o vídeo não ficar muito longo. Aqui nos dados, nós vamos fazer o reconhecimento pelas cores. Então, nós temos a Duda nesse azul. Então, significa que a parte dela, o valor dela é o 3,6. 3,6. Mona Lisa vermelho, 3,9. E assim sucessivamente. Pronto, aqui nós temos a nossa base de dados completa. Vou maximizar meu Excel. Nossa base já está pronta. E nós vamos agora criar um gráfico de pizza. Vamos selecionar nossa base de dados. Venho em inserir. Eu tenho aqui a opção de gráficos de pizza. Seleciono a opção gráfico 2D. Agora, nós podemos perceber que o Excel já construiu o nosso gráfico a partir da nossa base de dados. Então, nós temos aqui a legenda e nós temos o nosso gráfico. Então, agora nós vamos para a formatação desse gráfico para deixar ele igual ao que foi solicitado. Vou deixar meu gráfico abaixo da minha base de dados, vou dividir a tela novamente. Se você perceber, o gráfico aqui ele não tem título. E aqui tem um título dados. Então, o que nós vamos fazer? Vamos remover esse título. Vamos vir aqui na opção de elementos do gráfico e desmarcar a opção título do gráfico. Pronto. Outra diferença que nós vamos ter é a legenda. Se você perceber, a legenda aqui está na parte inferior e aqui nós temos a legenda do lado direito. Para resolver isso, elementos do gráfico, legenda, e vamos selecionar a opção à direita. Agora, outra diferença que você pode perceber são as cores. Nós temos aqui cores diferentes das cores que são utilizadas no nosso gráfico. Para resolver isso, nós vamos personalizar as cores do nosso gráfico. Vamos alterar a posição dele, só para facilitar. Eu vou deixar só meu gráfico aqui, só para vocês entenderem o que eu vou fazer agora.
Percebam que nossa tela está dividida, mas depois eu faço sem a tela dividida para vocês entenderem melhor. Vou explicar 2 vezes. Só quero mostrar para vocês que vai ficar igual. Vou deixar lado a lado a título de comparação. Então, tenho o meu gráfico selecionado. Eu venho aqui em layout da página. Eu tenho a opção temas. Eu tenho cores. Eu posso escolher qualquer um desses conjuntos de cores. Para eu saber qual cor vai ficar mais aproximada, eu passo o ponteiro do meu mouse em cima e o Excel vai me mostrando como vai ficar as cores do meu gráfico. Esta opção aqui é a opção Office 2007 ao 2010. Então, são as cores padrões do Office 2007 até o Office 2010. Selecionando essa cor, você percebe que ficou exatamente na mesma cor do nosso gráfico de exemplo. Vou maximizar meu Excel. Vou mostrar para vocês novamente, vou dar Ctrl Z. Vou mudar meu gráfico de posição. Venho em Layout da página, Cores, e seleciono o tema do Office 2007 ao Office 2010. Pronto, meu gráfico está com as mesmas cores do nosso gráfico de teste. Agora, o que nos falta é inserir os dados dentro do nosso gráfico de pizza. Então, eu venho nos elementos do gráfico, rótulo de dados, marco a opção de rótulo de dados e perceba que ele já inseriu os dados dentro do gráfico. E eu clico na seta de rótulo de dados e seleciono a opção Centro. Por que Centro? Se você perceber, o 13,5 aqui está no centro da parte dele. O 4 também, o 3,5 também. A percepção é maior no 13,5 porque a parte dele é maior. Mas você pode ir selecionando as outras opções e vendo qual se aproxima mais da parte do gráfico. Nós vemos aqui que é a opção Centro. Pronto. Selecionamos novamente. Você pode clicar em cima dos rótulos dos dados, que são os números. Vem em página inicial. Vou maximizar para facilitar. Vou selecionar a opção negrito. Porque na nossa imagem de teste, se você perceber, ele está com destaque, ele está em negrito. Agora o que nos falta é a separação do gráfico. Você vê que as fatias estão separadas e aqui não. Vamos fazer isso da seguinte forma. Você clica em qualquer fatia e puxa ela para trás. Perceba que o Excel separou. Se você quiser separar mais, clica, puxa novamente. Clica, puxa novamente. E assim o Excel vai separando as fatias do gráfico. Se você quiser unir elas, você clica fora, clica nela novamente. Lembrando que para funcionar, todas as fatias têm que estar selecionadas. Se você clicar e selecionar apenas uma, ele vai alterar a posição apenas de uma. Então, para funcionar, você tem que estar com todas selecionadas. Se você selecionou apenas uma, clica fora, clica dentro novamente, ele seleciona todas. Se você moveu e moveu apenas uma, você vem em desfazer, maximizar, você vem em desfazer, ele desfaz sua última ação ou usa o atalho Ctrl Z. Pois bem, cliquei, selecionou tudo, uni, separei. Aqui você pode fazer de acordo com o que o gráfico está pedindo, de acordo com o que a atividade está pedindo. Vamos comparar agora o nosso gráfico com o da atividade. Você percebeu, o nosso está muito separado, então vamos retornar ele. Pronto. Separamos o nosso gráfico e agora nós construímos um gráfico exatamente como o gráfico do teste. Se você quiser colocar todas as informações do seu gráfico em negrito, você seleciona ele. Aqui no caso nós clicamos nos rótulos, viemos em página inicial e selecionamos negrito, mas você também pode simplesmente clicar no gráfico e marcar a opção negrito ou desmarcar ela, que todos os textos do seu gráfico vão ficar em negrito. E esse é um exemplo de atividades práticas que são utilizadas em entrevistas de emprego. Espero que você tenha gostado. Se você tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, pergunte, que eu vou te ajudar a solucionar a sua dúvida. E não esquece de me seguir no Instagram, porque no Instagram eu posto dica todos os dias de Excel e de várias outras coisas também. Tem uma caixinha de perguntas lá.
Se você quiser perguntar alguma coisa diretamente para mim, vá lá e pergunte, fique à vontade. Se inscreve no canal, deixa seu like, seu comentário. Espero que esse vídeo tenha te ajudado e até a próxima.